Vamos abrir nossas Bíblias, então, na carta do apóstolo Tiago. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Eu ainda não sei ao certo se é isso que o Senhor quer, mas me parece que sim. Me parece que vai sair uma breve série de mensagens aqui sobre essa carta de Tiago. Mas, como eu deixo essas coisas com o Senhor, peço a vocês que orem por isso. São 5 capítulos, é uma carta relativamente curta. E hoje nós vamos ler o capítulo 1 até o versículo 8, de 1 a 8. Quem quiser acompanhar exatamente a versão bíblica que eu estou usando, vai estar na tela aqui, que é a NVT. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela, a perseverança, cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas, quando pedirem por sabedoria, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Fala conosco, Senhor, nos abençoa nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Essa manhã eu quero fazer uma pergunta. Onde estão postos os teus olhos? Qual é a visão que você tem da vida aqui terrena e também da vida eterna? Onde estão postos os seus olhos? Porque a resposta a essa pergunta irá nos levar a uma direção. Que direção? A direção para onde estão postos os nossos olhos. Portanto, se os teus olhos, o Senhor Jesus já nos disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E quão densas trevas serão essas? É disso que Tiago está tratando aqui em última análise, e vamos chegar lá e vamos concluir isso. Tiago se apresenta, a palavra mais correta, a tradução mais correta é exatamente essa que, na sua versão Almeida, está escrito Tiago, servo de Jesus Cristo. Mas a palavra traduzida, a melhor tradução realmente está aqui na NVT, escravo. Muitas vezes o Novo Testamento usa a palavra escravo e Almeida traduz como servo. Nós somos verdadeiramente, assim como Tiago, escravos de Jesus Cristo. Escravo em que sentido? A vontade dele prevalece. Aliás, foram as palavras do próprio. Se alguém, pois, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, a tua vontade não vale. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Novamente eu pergunto,
Onde estão postos os teus olhos? Os nossos olhos, meus irmãos, eles são atraídos por esse mundo. Tudo que há no mundo é feito para atrair a nossa visão, para dividir a nossa atenção. E semana que vem, está chegando o carnaval, as atenções e os olhos do mundo estarão focados ali no espetáculo da carnalidade. Todos os olhos se voltarão para a televisão, para os blocos de rua, para a bagunça generalizada. Buscando uma alegria naquilo ali. E tem gente que é da igreja que, acredite se quiser, fica assistindo. Espero que aqui não, mas por aí tem. Não tem nada demais não, é um espetáculo, é uma coisa bonita de se ver. Hoje, nesta manhã, eu já assisti um vídeo de um carnavalesco, aquele que é famoso, que fica aí no RJTV, carnavalesco dizendo como é que funciona a questão da escola de samba, e que ali, logo na concentração, aquilo tudo ali tem uma coisa espiritual por trás, que eles ficam ali concentrados, já começa ali a gira, como eles dizem, para atrair as energias positivas dos sambas antigos, das entidades e daquela coisa toda. Eu te pergunto, isso deve atrair os meus olhos? Os meus olhos são para isso? A minha atenção deve ser voltada para isso ou a tua? Isso não faz parte das nossas prioridades, porque nós somos servos, escravos de Jesus Cristo, e temos que olhar para Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ah, pastor, mas eu sei e tal, mas aí estou lá no meio da família e tem aquela tentação. Ah, meu irmão, agora você falou uma coisa interessante. Tentação. Sim, nós somos tentados todos os dias, em vários momentos do dia, em várias oportunidades. Não pense você, minha irmã, que o seu marido não tem as tentações dele todo dia, porque ele tem. Não pense você, meu irmão, que a sua esposa não passa por tentações todos os dias. Às vezes a tentação é de ficar ali espiando alguma coisa que não presta e que de repente, poxa, chamou a atenção, cativou os olhos. Outras vezes a tentação é de vomitar um sentimento de ódio, de ressentimento, dar uma resposta maldada. Tiago não está falando de tentação, mas Tiago está falando de uma outra coisa. Ele está falando de uma coisa poderosa na vida do crente, que é a provação. É interessante que a palavra provação, no inglês, é a mesma palavra usada para julgamento, é trial. É exatamente por aí. As provações, quando vêm na nossa vida, não vêm para nos tentar, mas elas vêm como na forma de dificuldades, de situações e até de pessoas que aparecem, que cruzam o nosso caminho, para que a nossa fé seja provada. E Tiago diz aqui que a gente tem que ficar alegre, considerem motivo de alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. É um motivo de alegria passar por uma provação na sua vida? Complicado, né? Mas é o que a palavra de Deus diz,
que tem que ser um motivo de alegria, e ele coloca a coisa em perspectiva. Vamos colocar aqui o momento de provação mais doloroso que nós podemos pensar. A vida de Jó foi um momento de provação ou não foi? E provou a fé dele ou não provou? Provou. A fé daquele homem foi provada diante da mulher dele. Você ainda está nessa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não, mulher, como qualquer louca falas tu. Provou para ela que a fé dele era constante. Provou diante dos amigos que tanto o acusaram. Provou diante de Satanás. Tens visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se afasta do mal? Também o Senhor dá tudo a ele. Ele tem segurança financeira, tem dinheiro, é rico, tem 10 filhos. Permito que você mexa em tudo na vida dele, só não toque nele. E assim foi. Morreram os 10 filhos, toda a sua riqueza se foi num dia. Aquele homem rasga as suas vestes, veste pano de saco, coloca cinzas sobre a sua cabeça, chora, mas ele diz com os seus lábios: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E volta Satanás para estar diante do Senhor. Viste, você mexeu com ele e a vida dele continua íntegra. Mas o Senhor não permitiu que eu tocasse nele. Pode tocar no corpo dele, mas não mate. E Jó desenvolveu uma doença na sua pele que coçava com caco de telha. Por pior que tenha sido a ziquezira que você já teve nessa vida, coçar com caco de telha você nunca coçou. Já viu que o negócio era triste. E o que aconteceu com Jó? Continuou fiel ao Senhor. A sua fé foi provada diante dos homens, a sua fé foi provada diante do próprio inferno. E ao final, a partir do capítulo 40, Deus começa a falar com Jó, e no capítulo 42, o cativeiro de Jó é levantado e Jó volta a ser um homem rico, volta a ter novos 10 filhos, e a vida de Jó é restabelecida. Foi uma provação. Que dizer das provações de vários homens de Deus, de Isaías, e todos aqueles que estão em Hebreus no capítulo 11, logo aqui voltando algumas folhas na Bíblia. Gente que passou por diversos momentos, de provação da sua fé. Só não se diga o seguinte, só não se diga que provação, que provar a fé é para provar para Deus, porque aí vai parecer que você está querendo ganhar a vida eterna pelas obras e não pela fé. Não é por aí. A vida eterna ela é ganha pela fé, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa fé nos dá acesso à vida eterna. E essa mesma fé nos permite passar pelos momentos de provação. Se aquele homem, se Jó não tivesse fé, o que aconteceria com ele? Satanás ia rir com gosto. Se aqueles que estão ali em Hebreus 11, os heróis da fé, não tivessem vencido as suas dificuldades, as suas provações, eles não estariam na galeria dos heróis da fé, estariam na galeria dos desistentes. E como teve gente que desistiu, né? Mas aqueles não desistiram. Olha, nega Jesus ou você vai enfrentar os leões. Então me bota com os leões.
Vai para a fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou para a fornalha. Vai morrer, como nos países daí da cortina de ferro, os países comunistas, que mataram tantos cristãos. Essa semana, eu acho que foi no Congo, 70 cristãos foram degolados por islâmicos no Congo, porque não negaram a sua fé no Senhor Jesus. Aconteceu no passado, está acontecendo e vai acontecer. Mas Tiago nos diz: considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Quanta gente passou anos e anos e anos na cadeia por causa do nome de Jesus e perseverou. Perseverou. É só negar Jesus. Assina aqui o papel, diz que você não quer mais saber de Jesus, que a gente vai te libertar. Na União Soviética, nos países da cortina de ferro, em Cuba, na China hoje, na Coreia do Norte não tem conversa. Lá é na bala, eles matam mesmo. Mas na China ainda tem oportunidade. Meus irmãos, temos exercitado a nossa fé ao ponto de fazer a nossa fé se transformar e fortalecer a perseverança. Se batesse hoje, aqui agora, 3, 4, 5 carros de polícia, dizendo: viemos prender todos os que são de Jesus aqui, está todo mundo preso, todos vocês aí que são crentes, será que todo mundo aqui iria para a cadeia? Ou eventualmente iria ter um outro que diria: não, eu só vim visitar, eu sou só visitante, eu não tenho nada a ver com isso, me trouxeram aqui, não, eu passei aqui hoje, a porta estava aberta, eu vim entrar no ar-condicionado que está calor. Se te acusassem hoje de ser cristão, haveria provas suficientes para te condenar? E você seria homem, mulher suficiente para dizer: eu sou de Jesus, pode me levar para a cadeia. Meus irmãos, a perseverança na vida cristã, ela é um alvo. Tudo começa com a fé, mas a perseverança ela não pode parar. Até porque, quantas vezes vamos ler na Bíblia, inclusive lá no Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, o farei coluna no santuário do meu Deus. Aquele que perseverar até o fim, etc, 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 etc. Temos sido escravos, sujeitos à vontade do nosso Senhor, a ponto de, mesmo que a coisa pegue para o nosso lado, nós não negarmos o nosso Senhor e perseverarmos na fé. E a palavra diz que a perseverança precisa crer, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Estamos num caminho de amadurecimento da fé, pelo menos eu espero que estejamos. Paulo vai falar em outra oportunidade aos Coríntios que estava complicada a vida ali, porque pelo tempo que tinham de igreja, pelo tempo que tinham de cristianismo, de conhecimento da palavra de Deus, já eram para ser mestres, mas estavam ainda precisando se alimentar de leite, ainda estavam ali nos rudimentos. Você imagina se alguém chegaria ao ponto de jogar o futebol que o Neymar joga, que o Zico, que os grandes futebolistas jogaram, treinando só os rudimentos, chuta assim, com a parte interna do pé. Não dá, tem que colocar em prática, tem que avançar. Não dá, eu tenho uma filha hoje que tem 6 anos e quase todo dia a Letícia olha para ela e vê
alguma roupa que não está cabendo, algum sapato que já está no limite para passar adiante, alguma roupa que antes era grande e agora já está normal e daqui a pouco vai estar curta. E a Letícia, como toda mãe, você já falou isso para o seu filho também, eu sei que eu já escutei da minha também, sempre sai aquela frase: garota, para de crescer. A gente não fala isso? Mas a gente fala isso num tom de brincadeira, porque nós, na verdade, queremos, é natural o desenvolvimento. Nós queremos que cresça fisicamente. Assim como o Senhor também quer que nós cresçamos espiritualmente. Precisamos avançar, não dá para ficar estagnado. Não dá para parar. É preciso que alcancemos, nós temos uma meta, por isso perguntei ao começo: onde estão os teus olhos? E a resposta tem que ser: os meus olhos estão no crescimento, a ponto de eu me chegar à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. A perseverança vai nos levar, a fé, junto com a perseverança, vão nos levar a esse estado, a um estado de maturidade espiritual. Você pega um sujeito, hoje até os adultos, infelizmente, nesses nossos tempos, os adultos estão infantilizados. A verdade é essa. Os adultos desse nosso tempo são infantilizados. E tudo que está no mundo aí, essa coisa de cultura pop e tal, isso é uma infantilização tremenda. Eu estou nesse meio também, mas eu renego a infantilização que vem com essa coisa. Eu gosto de assistir filme? Gosto de ver desenho animado? Gosto de ver série? Gosto. Mas você não vai me ver com uma camiseta de Tom e Jerry. Você não vai me ver comprando bonequinho e colocando lá o bonequinho, né, de qualquer série, de qualquer coisa ali atrás. Hoje os adultos estão assim, eles estão comprando mais brinquedo do que as próprias crianças. Você vai no escritório do sujeito, lá está lá o bonequinho da série que ele gosta, do desenho que ele gosta de assistir. E adulto, gente aí barbada, 30 anos de idade, discutindo Naruto, Dragon Ball. Eu fico assim, onde é que isso vai parar? Entendeu? Anime, desenho animado japonês. Ele é um adulto, ele trabalha, ele tem responsabilidade, mas ele vai para a festinha de cosplay, se veste todo lá de Naruto ou de qualquer outro personagem, porque sim. Os relacionamentos falam disso. Os adultos desse nosso tempo, os jovens adultos, não estão olhando para a sua vida adulta como uma vida de adultos. Estão querendo viver uma vida de adolescentes, a verdade é essa. Então o sujeito está lá, está namorando com a menina está namorando com o rapaz, e ela está confiando nele, e ele está achando que ele é o grande garanhão, o grande pegador, e que ele pode, né, ter um caso com a coleguinha lá de trabalho dele, ou da faculdade, ou qualquer outra coisa, que está tudo bem. O que é isso, meus irmãos? A mulher cola num cara achando que vai constituir uma família, e o cara não está pensando nisso. E o contrário também está acontecendo. É assustador o quadro que nós temos visto. E eu tenho visto também o contrário acontecer. Como assim o contrário? Não é necessariamente o contrário, não é isso. Eu tenho visto a outra face da moeda, melhor dizendo. Vejo a outra face da moeda. Gente que já passou de uma certa idade, que brincou muito, até os 30 e poucos anos, brincou com os sentimentos dos outros,
brincou achando que o tempo não ia passar, porque tinha muita beleza, porque tinha muito dinheiro, porque tinha muito tempo ainda para viver e tal. E que agora, depois de uma certa idade, já depois dos 40, depois dos 50, então nem te falo. Está olhando para trás e está dizendo, se eu tivesse parado ali e tomado uma postura, uma posição, a minha vida seria outra. O que é isso? Agora a ficha está caindo. Agora que a maturidade da idade chegou, a pessoa está percebendo os erros que cometeu. Uma dessas foi uma atriz que foi muito famosa nos anos 90, por ali. Foi muito famosa, saiu, foi capa de revistas masculinas dessa, saía em escola de samba. E a nota triste da vida dessa mulher, uma entrevista que ela dá, que mostra que a ficha caiu, por um lado a ficha caiu, e por outro lado, mostra que ela ainda tem uma mentalidade infantilizada, porque só pensa em si mesma, porque ela só pensa no próprio umbigo. E ela dizia assim, eu hoje olho para a minha vida e penso, já estou com essa idade, ela tem mais ou menos a minha idade, e ela diz assim, eu olho para a minha vida e penso, meus pais tiveram seus filhos e nós cuidamos deles, mas eu não tive filhos, não queria ter filhos, né? Resolvi viver a minha vida daquele jeito e tal, e hoje eu olho para frente e penso, e agora? Já estou com uma certa idade, quem vai cuidar de mim? Caiu a ficha, que ela podia ter tido filhos, mas também caiu a ficha da solidão e do que a espera no futuro. A nota triste disso é que ela não está olhando para o fato dos filhos em si. Eu hoje poderia ser mãe de filhos adultos, eu hoje poderia ser avó, estar brincando com os meus netos, como as minhas amigas estão brincando. Ela poderia ter pensado assim, perdi meu tempo, mas ela continua olhando para o próprio umbigo, pensando como um adolescente só em si mesmo. O problema dela não é não ter o gozo, a alegria de ter tido os filhos e de repente estar, tendo netos hoje. Mas a tristeza dela é pensar em quem vai cuidar dela, ou seja, continua olhando para si mesmo. O problema é ela não ser cuidada, é ela não ter quem cuide. O que está acontecendo com a nossa geração, meus irmãos? O que está acontecendo com a nossa geração de cristãos hoje também? Eu tenho visto pastores sérios, e que estão me confessando, e estamos confessando entre nós, estão dizendo o seguinte, eu estou com dificuldade para ler, porque hoje, dessas publicações que estão saindo hoje, está difícil de encontrar alguma coisa boa, de substância. E realmente, eu até comentei com um deles, o último livro que eu li, que realmente bateu fundo, foi um livro de 1998, do pastor João Falcão Sobrinho. O título do livro, A Túnica Inconsútil, ainda da Juerp. Um livro pequeno sobre as nossas doutrinas batistas, mas por pequeno que seja, como ele é grandioso em doutrina. O que está acontecendo hoje com as igrejas? O que está acontecendo hoje com os crentes? Minha mãe me contava, e ela está aqui, e ela pode confirmar para vocês, minha mãe me contava e eu ficava estarrecido quando ela falava isso, que no tempo que ela era jovenzinha e criança, você sabe, o gasofilácio não ficava aqui não, o gasofilácio ficava, gasofilácio, é difícil falar isso, ficava no corredor da igreja.
E ninguém ficava falando de dízimo, ninguém ficava falando de oferta, pedindo, porque o crente sabia que ele tinha um compromisso com o Senhor e com a casa do Senhor. E cada um ia lá e depositava no seu momento ali naquele gasofilácio. Compromisso. Antigamente, quando a igreja dizia assim, vamos ter um evento assim, vamos fazer um evangelismo e tal, estava todo mundo lá. Hoje. E aí eu volto para a pergunta. Se olhamos para trás, e se comparamos com a nossa realidade de hoje, onde estavam os olhos dos nossos irmãos? Eu posso te afirmar, estavam no Senhor. Estavam nas coisas do Senhor. Parece que os nossos olhos hoje estão muito distraídos. Estão distraídos entre o conforto, entre o aproveitamento vou curtir a vida, estão distraídos com a Netflix, estão distraídos com o Prime Video. Ninguém chegará à estatura de varão perfeito se seus olhos não estiverem no modelo. Cristo é o modelo da estatura do varão perfeito. Ainda cremos nisso, irmãos? Precisamos olhar para Ele e perseverar. Por isso que antigamente batia aquela assolação na vida do crente. E o crente dizia, estou passando um deserto. Estou passando uma dificuldade, mas o Senhor vai me levar do outro lado. Eu vou atravessar esse deserto porque Deus está comigo. Muitas vezes hoje, até por simplesmente passar no corredor e achar que o irmão não falou com você, o irmão não falou comigo, eu vou sair dessa igreja. Tem disso por aí. Pastor não me cumprimentou esse domingo, eu acho que ele não está gostando muito de mim, eu acho que eu vou visitar outra igreja, eu vou para lá. O que está acontecendo, meus irmãos? O que está acontecendo? Não conseguimos mais passar por provações. A Bíblia diz, temos não só que passar pelas provações, mas ser aprovados por elas. Ter alegria nas provações, porque mediante a provação receberemos do Senhor pela fé perseverança. Perseverança para vencer e para sermos maduros e completos. E qual é a solução, pastor? A solução passa pelo texto também. O texto vai falar a seguir uma coisa chamada sabedoria. Criança não tem sabedoria. Menino não tem sabedoria, menina não tem sabedoria. Quem tem sabedoria é aquele que busca a palavra de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito lá em Provérbios. E eu estou lendo Provérbios com a minha filha essa semana. E essa semana já peguei ela, Letícia riu a beça. Estava lendo lá no tablet, né? Ela tem o tablet dela. Vamos abrir aqui, Provérbios 1, na NVT. Aí ela descobriu como marca com cores os versículos, né? Aí ela marcou um lá, falei, bom esse versículo, bom. Agora lê o que você marcou. Filho meu, ouve os conselhos de teu pai. E guardes os mandamentos da tua mãe, porque serão coroa de glória. Está vendo aí? Marcou? Agora guarda, para ouvir o papai e a mamãe, para dar bom siso aos jovens, aos faltos de entendimento. E o que Tiago está falando aqui? Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Como é que alguém pode crescer, avançar, se tornar maduro sem ter sabedoria? É possível se tornar velho sem sabedoria, envelhecer sem sabedoria, como tem por aí.
Como tem? Agora, é possível chegar a uma idade nem tão avançada assim, com sabedoria. E se você e eu queremos fazer isso aqui, que é suportar as provações, que é chegar, como diz o texto aqui, a ser plenamente desenvolvidos e maduros e completos e que nada nos falte, precisamos de sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor. Peça. E Ele vai te dar. Está escrito, pode pedir, porque Deus dá liberalmente, livremente. O que pede, recebe. É uma promessa, está aqui. Peça sabedoria para calar a boca e suportar a provação daquele teu colega de trabalho endemoniado que quer puxar o teu tapete. Peça sabedoria do alto para ter uma resposta que venha da parte de Deus quando teu marido te irritar. Porque, como eu falei semana passada, Satanás, nessas horas, Satanás deita e rola. Ele chega, já buzina aqui no ouvido e às vezes o que ele fala já vai saindo pela boca. O salmista já declara uma seguinte coisa, ele faz o seguinte pedido: Senhor, põe um guarda à porta da minha boca. Peça sabedoria para aguentar o tranco, para saber apanhar, mesmo estando certo. Peça sabedoria para cumprir um mandamento bíblico, que é: irai-vos e não pequeis. Pastor, a Bíblia não proíbe da gente se irar? Não, não proíbe não, você pode se irar, está escrito lá, irai-vos, vocês podem ficar irados. O que vocês não podem é usar a ira para fazer um pecado. Que a ira se transforme num ato pecaminoso, em palavras pecaminosas, em palavras que vão causar um dano à vida do outro e à sua própria vida. Quem consegue fazer isso? Já vou dar um spoiler. O próprio Tiago, no capítulo 3, ele vai dizer que o sujeito que consegue controlar a própria língua, ele é apto para controlar todo o corpo. A língua, diz ele, está entre os nossos membros, mas ela é muitas vezes inflamada pelo, completem, inferno. A Bíblia diz, Tiago, ela muitas vezes vai ser inflamada pelo próprio inferno. A palavra de Deus nos dá orientação para que busquemos sabedoria, para chegarmos à estatura do Senhor, do varão perfeito. Mas é para pedir com fé, e diz aqui que aquele que pede com fé vai receber. Faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Não é para pedir assim: orei e pedi a Deus que me dê paciência. Mas será que Ele vai dar? Será? Eu não sei como é a tua experiência de vida, como é a tua experiência de oração. Mas geralmente, e a gente está falando aqui de treino, começou falando de provação, e agora ele está falando de treino, né? De treinar a fé, treinar a perseverança. Treinar a fé, treinar a perseverança e mediante a aprovação vai fazer isso com a gente, vai treinar a nossa fé, a aprovação vai treinar a nossa perseverança. Então, se você quer, digamos, eu hoje, dou sempre esse exemplo, os irmãos sabem que agora eu estou nadando 2.000 metros em 1 hora, todo dia, terça, quarta, quinta e sexta, eu nado 1 hora, comecei nadando há 3 anos atrás, nadava 25 metros, botava os bofes para fora. Depois fui aumentando, e depois de 3 anos, eu posso dizer, hoje eu nado 2.000 metros em 1 hora. Coisa que há 3 anos atrás, se eu nadasse 100 metros, 200 era muito.
Olha como mudou. Olha como a coisa mudou. O que aconteceu? Treino, 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 treino. Perseverança, não pode parar. Na vida espiritual é a mesma coisa. Treina, persevera. E às vezes eu peço a Deus, Senhor, eu queria ser mais santo. Eu queria controlar melhor a minha boca, controlar melhor os meus pensamentos. E o que Deus me dá para me ajudar a controlar a boca? Para ajudar a controlar a minha boca? Por exemplo, Ele me deu uma filha de 6 anos. Que presta atenção em tudo que eu falo e que eu faço. Percebeu? E que às vezes me confronta. Mas, ó papai, está certo? Está me ajudando na perseverança. Está me ajudando a crescer na fé. Às vezes, pastor e os irmãos, a gente às vezes não tem aquela vontade assim de ler a Bíblia. Não, hoje eu vou ler a Bíblia com todo o meu coração. Você já acorda naquela de, poxa, eu vou deixar para mais tarde hoje, afinal. Aí vem a criança. E aí você diz assim, vamos ler a Bíblia. Porque eu tenho que dar exemplo para ela. E eu vou perseverando, graças a Deus, porque me deu ela. E vamos orar, e vamos pensar em histórias bíblicas para contar para a criança. Mas quem duvida, meus irmãos, quem duvida não é assim. Não tem resiliência, não vai conseguir atingir o alvo. Não espere, quem duvida não espere receber nada de Deus, acabamos de ler aqui, muito pelo contrário, porque você tem a mente dividida. Sujeito tem a mente dividida. Tinha uma música que tocava na rádio evangélica uns anos atrás, eu nunca gostei muito dessas bagunças não, mas era engraçado. Dizia, crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Aí complica, né? O crente Raimundo, com o pé na igreja e pé no mundo, ele está o quê? Está dividido, ele não sabe se ele quer aproveitar as benesses do mundo, dar vazão à sua vida de pecados, aos seus desejos, ou se ele quer verdadeiramente seguir ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Já estava escrito lá em Josué. Josué mandou essa letra para todo o povo de Israel. Escolhei, pois, hoje a quem sirvais, se ao Senhor dos exércitos ou aos deuses que serviram vossos pais, os dos amorreus, no caso. Todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como esse homem passou por provação na vida dele, mas ele venceu. Ele teve sabedoria dada pelo Senhor, ele passou por provações, ele venceu, ele entrou na terra prometida com aquele povo. Para fechar tudo isso aqui, eu vou dar um último exemplo bíblico, que você pode ler em casa com mais calma, que está em Atos, no capítulo 7. Atos, no capítulo 7, nos conta de um irmão, um evangelista, um homem de Deus. Os olhos daquele homem estavam no Senhor Jesus Cristo. O nome dele era Estevão. Estevão, olhando para Jesus, sendo contrastado ali por toda uma multidão, ele faz um senhor discurso sobre Jesus, sobre quem ele é, dizendo que ele é o Filho do homem, o Filho de Deus, o Senhor, que está assentado à destra de Deus e que voltará para julgar os vivos e os mortos. E aqueles homens que estavam à sua volta ficaram irados, revoltados, e pegaram em pedras e começaram a apedrejar Estevão. Apedrejar. Para matá-lo. A Bíblia não diz que Estevão fugiu. A Bíblia não diz que Estevão tentou conversar. Espera aí, gente, não é bem por aí, calma aí, vamos moderar, né? Vamos devagar. A Bíblia diz que Tiago seguiu o exemplo do Senhor Jesus.
Enquanto era, Estevão seguiu o exemplo do Senhor Jesus. A primeira palavra que sai da boca daquele homem apedrejado, sangrando, machucado, é um pedido ao Senhor que não os condenasse por aquilo. Como Cristo fez na cruz: Pai, perdoa-os, porque não fazem o que sabem. Aliás, não sabem o que fazem. E ali, sendo apedrejado, machucado, ferido, aquele homem, ele tem uma visão. E ele não tem a visão e a visão guardada para si, mas ele ainda assim, ele fala da visão. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé ao lado de Deus. Nosso irmão Estevão, os olhos dele estavam em Cristo, só em Cristo, na vida e também na morte. E ele declara com seus lábios o que ele estava vendo. E aqueles homens tapavam os ouvidos para não ouvir aquilo e apedrejavam. Foi não só uma provação, mas foi um martírio. Estevão foi martirizado. Foi o primeiro dos mártires cristãos. Está hoje, desde aquele dia, assentado, com certeza, num trono no céu, junto com o Senhor. Ele viveu tudo isso aqui, ele foi contraditado. Ele precisou de sabedoria. Ele teve que perseverar. Ele guardou a sua fé até o fim. E nós, que Estevão nos sirva de exemplo, de tudo isso que Tiago coloca aqui. Que nós olhemos para as nossas vidas e pensemos: realmente estamos no caminho de nos tornarmos completos, aperfeiçoados, perfeitos? Ou estamos brincando de ser crentes? Que nessa manhã nós possamos meditar nisso e tomar verdadeiramente um lado. Parar de balançar entre um lado e o outro e firmar os dois pés na palavra de Deus e firmar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Coloca os teus olhos no Senhor. Senhor, a tua palavra foi pregada e a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que assim seja, Senhor, que essa palavra seja frutificada nos corações. Que a Tua palavra, que está afirmada nos céus, que é eterna, passará os céus e a terra, mas ela permanecerá firme para sempre, porque é a palavra do Deus Criador. Que essa Tua palavra nos ajude, nos limpe, nos fortaleça e nos faça caminhar, suportar pela fé as provações, vencer pela fé e com sabedoria, fazendo-nos cada dia mais crescer e avançar para sermos cristãos completos, que Cristo seja formado em nós, que, como disse João Batista, que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém.